Deus abençoe você, gente escolhida de Deus. É uma alegria poder estar falando com você acerca da palavra de Deus. E se o que você for ouvir edificar você, edificar a tua fé, trouxer crescimento espiritual para a tua vida, que você possa curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. E que o poder dessa palavra seja liberado sobre a sua casa, liberado sobre a sua família. Bem, hoje eu quero desfrutar de você, com você, um devocional bíblico acerca da importância de estudar o que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 17, no versículo 32. Embora esse assunto seja escatológico, o que significa escatologia? Escatologia é o estudo do advento, é o estudo do apocalipse, é o estudo do final dos tempos, é o estudo da vinda de Jesus, o Filho do Homem, né, como você quer entender. Mas nesse texto eu não quero me aprofundar acerca desse assunto escatológico, mas de uma observação que Jesus fez. E essa observação eu quero pontuá-la e extrair algumas lições para que nós possamos desfrutar neste último mês, do ano de Esdras, ano da reconstrução, do ano de 2024. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus e a sua palavra é a maior base. A palavra de Deus é a maior regra de fé, é a regra para a nossa vida. Os princípios bíblicos, princípios milenares, nos colocam em patamares elevados e quanto mais perto de Deus, melhor. Então, que esse conteúdo possa trazer para você crescimento espiritual e que você possa alavancar a tua vida espiritual nesse último mês do ano de Esdras. Muito bem, Lucas capítulo 17 e versículo 32, o texto ele diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Jesus ele faz um alerta a respeito do nome ou da atitude da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? A gente precisa entender isso. Jesus aqui, ele poderia se lembrar de muitas mulheres na Bíblia. Ele poderia citar o nome da Eva, pois a família começou em Eva e Adão. Ele poderia citar a mulher de Noé, ele poderia citar Sete, ele poderia citar tantos outros nomes, tanto masculino como nomes feminino. Ele poderia citar a mulher de Moisés, ele poderia citar também a esposa de Jetro, ele poderia citar Miriam, que é a esposa irmã de Moisés, ele poderia citar Joquebede, ele poderia citar Ruth, Esther, Abigail, ele poderia citar as mulheres dos profetas, ele poderia falar até da própria Maria, sua mãe, poderia falar de Marta e tantas outras mulheres importantes da Bíblia. Mas Jesus ele fez questão de falar da mulher de Ló. Só que ele não fala o nome da mulher de Ló. Quando ele diz, lembre-se da mulher de Ló, ele está alertando acerca da atitude de olhar para trás. Olhar para trás é a mesma coisa de você querer voltar no tempo. Olhar para trás é a mesma coisa de você querer retroceder a tua imagem, a tua saúde, retroceder a tua idade, os teus anos de vida, e você sabe que é algo impossível. Não há como voltarmos ao útero materno, não há como a gente voltar a ser uma criança, a ser um bebê. Quando, inclusive, alguém disse para Jesus dessa forma, como eu posso nascer de novo, sendo ainda velho? Então, Jesus disse que esse nascimento de novo não seria voltar para o útero, mas sim nascer de novo de atitudes e comportamentos. Quando Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló, Jesus está falando sobre os apegos. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, haja vista que o pecado estava tomando conta, ou tomou conta de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera, era uma cidade populosa. Sodoma e Gomorra era uma cidade que muitas pessoas queriam morar lá. Por isso que essa cidade cresceu,
ela expandiu muito rápido, famílias foram constituídas em Sodoma e Gomorra, mas com esse crescimento, infelizmente, o espírito do mal, ele agiu na carne, trazendo a promiscuidade desenfreada e ao ponto que o pecado de Sodoma e Gomorra cheirava mal aos olhos de Deus. Então Deus decidiu acabar, destruir com Sodoma e Gomorra. Eu aprendo aqui que na mesma intensidade que o Senhor é amor, na mesma intensidade o Senhor também ele é justiça. E Deus enviou um alerta para que Ló deixasse Sodoma e Gomorra com a sua esposa e escapasse pela tua própria vida. O interessante é que lá em Isaías a Bíblia diz que Deus ele não faz nada se antes não revelar aos seus profetas. Então eu aprendo que o amor de Deus é tão grande para conosco que nada que nos aconteça, ele não vê nos alertar antes. Ele avisa Ló. Ele vai avisar Ló para que Ló pudesse escapar pela tua vida com a sua esposa. Porque uma grande destruição viria sobre Sodoma e Gomorra. Então eu aprendo que ter intimidade com Deus, andar com Deus, tem os seus benefícios. Ou seja, sempre o Senhor vai nos alertar acerca de tudo. Sempre Ele vai nos informar. Lembra de Eliseu? Eliseu era um grande profeta, sucessor de Elias, e sempre quando um exército da Síria queria capturar, queria destruir Israel, Deus sempre mostrava para o profeta: olha, profeta, não passe em tal lugar, não passe em tal caminho. Deus sempre mostrava e revelava tudo para Eliseu. Deus sempre vai revelar algo para você. Descansa no Senhor. Não há nada que Deus não venha te revelar. Não há nada que Deus não venha mostrar para você. E ele mostra isso para Ló. Ló, escapa-te pela tua vida. Porém, a história diz que no caminho de fuga, Ló começa a perceber um cheiro de enxofre, ele começa a perceber movimentações de monumentos caindo, ele percebe gritos de ai, ele começa a perceber destruição, ele começa a perceber horror, ele começa a perceber morte. E ele não olha para trás, porque a ordem do anjo do Senhor é escapar, correr e não olhar para trás. Porém, a sua mulher, em um determinado momento, talvez por algum tipo de apego, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, quem conhece a Bíblia Sagrada diz que ela virou uma estátua de sal. E, infelizmente, não deu para Ló pegar na sua mão, não deu para Ló olhar para ela também, porque se Ló olhasse para trás para ver a sua esposa, certamente ele também morreria, e ele teve que escapar pela sua vida. É aí que nasce a nossa reflexão. Por quê? Por que é tão importante isso? Por que algo que aconteceu lá em Gênesis, Jesus repete em Lucas 17:32 e ainda diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O próprio Jesus vai lembrar desse episódio na vida dela. Existem apegos, existem sentimentos, existem comparações, existem coisas que ficaram lá atrás. E para que você venha viver esse tempo, o tempo que o Senhor tem preparado para você, é necessário você esquecer muitas coisas lá do passado. Um tempo que talvez foi bom, mas ficou no passado. Uma condição que talvez você teve na vida, mas ficou no passado. Pessoas que passaram pelo teu caminho, pessoas que estenderam um tipo de relacionamento, seja de amigo, afetivo, profissional, mas que também ficaram no passado. E agora, para que você venha viver um novo tempo de Deus, para que você venha viver o advento de Deus, aquilo que há de vir, para você viver as grandiosas bênçãos do Senhor, você precisa tirar o passado, você precisa olhar para frente, continuar. Ainda que você ouça ruídos do passado, porque eu acredito, a Bíblia não fala com essas palavras, que Ló, ele ouviu a destruição cair. Se fosse hoje, ele iria ouvir prédios caindo, carros se batendo, ele iria ouvir televisões falando acerca desta catástrofe de Sodoma e Gomorra, mas ele continuou fugindo, ele continuou avançando. Então eu aprendo aqui, quando Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló, Jesus está falando, não olha para trás.
Jesus está dizendo, não olha para trás. Então, é uma advertência, é um lembrete e, ao mesmo tempo, uma motivação. Olhe para frente, continue escapando pela tua vida. Vai para cá, vai para lá, siga a direção de Deus. Não olha para trás. Por maior que sejam os problemas, por maior que sejam as dificuldades, por maior que seja a circunstância, olha para frente, não olha para trás. Olha para frente. Mas a mulher de Ló talvez pensava, mas lá em Sodoma e Gomorra eu tinha a minha casa, eu tinha a minha estrutura. Mas Deus estava trazendo destruição. Ela tinha que continuar olhando para frente. Para resumir o que Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló. Olhe para frente. Não deixe que nada venha paralisar você. Não deixe que nada venha paralisar o teu presente. Existem bênçãos que o Senhor já tem preparado para você, mas você precisa continuar olhando para frente. Você precisa continuar marchando. Você precisa caminhar. Eu sei que nesse caminho de fuga, fugir da onde? Fugir de Sodoma, fugir do pecado, fugir dos embaraços, fugir das tentações, fugir das dificuldades. Eu sei que às vezes quando a gente está caminhando, nós vamos encontrar pedras pelo caminho, nós vamos encontrar vales, nós vamos encontrar montanhas, mas nós temos que continuar. Se você encontrar uma montanha, peça forças para Deus e Ele vai te ajudar a escalar as montanhas. Se você encontrar pedras que podem machucar os teus pés, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a caminhar. Ainda que Ele coloque os seus pés sobre as mãos dEle, continue caminhando. Pastor Isaac, mas nessa saída de Sodoma e Gomorra, será que Ló não encontrou água? Será que ele não encontrou um rio? Certamente, porém, ele continuou a caminhar. Na sua vida você pode encontrar várias coisas para atrapalhar a sua caminhada, mas continue. Não olhe para trás. Deixa os apegos. Deixa aquilo que ficava paralisando você. Não se apegue com as coisas do passado. Até porque não tem como você voltar lá. Para finalizar, você lembra daqueles empresários que quiseram visitar os destroços do Titanic? Você lembra que os empresários entraram numa cápsula, no mini submarino, e eles mergulharam na direção do Titanic afundado? Houve uma implosão, ou seja, o submarino implodiu, ele explodiu para dentro, foi uma implosão, e todos morreram. Talvez a pergunta que a gente venha fazer hoje, será que era realmente para eles tentar visitar o Titanic? Será que eles não iriam influenciar outras pessoas também a descer no mar e procurar o Titanic? Então, talvez essa implosão que aconteceu com esses empresários deixou um grande exemplo. Não olhe para trás. Não tente olhar para trás. Não tente mergulhar, cutucar, investigar coisas que já foram afundadas. Coisas que já estão no mar. Olha, eu estou arrepiado para falar. Coisas que estão arrepiadas no mar do esquecimento de Deus. Está chegando 2025. O ano de Esdras está terminando. O ano da reconstrução está terminando. Quantos tijolos nós colocamos esse ano? Quantos cimentos? Quantas pedras? Quantos metros cúbicos de água? Quantos pedreiros, espiritualmente falando? Quantos serventes? Quantas areias, quantas pedras, enfim, ferragem. Esse ano nós trabalhamos bastante na Renovar, no ministério. Esse ano nós trabalhamos bastante para reconstruir a nossa vida espiritual. Está chegando um novo ano, está chegando 2025. E no dia 31 de dezembro, quando nós estivermos na mega vigília da virada, nós vamos profetizar o novo ano que está batendo as portas. E para que o novo ano seja um ano de bênçãos, para que o novo ano seja um ano de vitórias, para que a glória dessa última casa seja maior do que a da primeira, para que possamos viver uma grande colheita da parte do Senhor, nós precisamos seguir em frente. Então, siga em frente, olhe para frente, tenha foco, enxergue pela fé o que Deus tem para você. Não olhe para trás, não se apegue com as coisas do passado. Palavras de Jesus, Lucas capítulo 17, 32. Lembre-se da mulher de Jó. Se essa palavra falou com você, se essa palavra edificou a sua vida e trouxe crescimento, aperte o curtir, faça um comentário e compartilhe para o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe.